Olá, meus queridos irmãos, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, falaremos hoje sobre o capítulo 77, que se intitula Convém Refletir. Esse capítulo, ele se inicia com um trecho da Epístola de Tiago, que diz o seguinte: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E essa epístola continua com a seguinte frase: Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós podemos observar que essa sentença, essa frase da epístola, ela traz uma sequência de ações. A primeira ação é a ação de ouvir. Então, sempre na vida nós devemos começar ouvindo. E o que significa ouvir? Ouvir no sentido de apreender, de se entender a situação, de aguardar o melhor momento, de se enriquecer interiormente. A segunda ação é o tardio para falar. Tardio para falar no sentido de não se precipitar em falar, em alimentar a nossa fala com qualidade. Termos sempre o cuidado de trazer palavras enriquecidas, não falarmos em vão discursos vazios. E a terceira ação, que é o tardio para se irar, que a gente pode falar assim mais tardiamente, né? Mais tardiamente agir, porque muitas vezes nós agimos precipitadamente, levados pelas nossas paixões. Então é muito importante que nós sigamos essa sequência de ações. Ouvir primeiro, compreender a situação, aprender depois que nós tivermos já aprendido, compreendido a situação, aí sim nós poderemos falar e mais tardiamente, muito mais tardiamente, se irar. Quando ele fala em se irar, se fala em perder a paciência com as atitudes dos nossos irmãos, com as faltas dos nossos irmãos. Isso significa passar do limite. E a nossa evolução espiritual, ela passa por ampliar esse limite. Então, cada dia mais, nós temos que nos exercitar e ampliar esse limite da nossa paciência. Cada dia mais, termos paciência com os nossos irmãos, com os nossos próprios erros. Continuando o texto. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Então, o que é importante é termos ouvidos de ouvir, ou seja, fazer uma leitura dessa situação. Porque muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, você ouviu o que está sendo dito, o que está acontecendo à sua volta, mas você não apreendeu aquela situação, você não entendeu aquela situação. Então, não é importante escutar, é importante ouvir, entender a situação. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Então, é muito importante, antes de ouvir os outros, ouvir o que vai no nosso interior. Ouvir o que nós temos por dentro. Trabalhar o que nós temos no nosso interior. E uma coisa muito importante nessa fala de quem fala doutrina, a gente tem que ter muita atenção
porque é muito importante o que sai da nossa boca. E nós temos uma passagem no Evangelho segundo Mateus que nos traz um resumo bem importante, um ensinamento bem importante a respeito disso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Então é muito importante que nós tenhamos cuidado com o que nós vamos falar. Um guarda e outro espalha. Então é importante que observemos e estejamos sintonizados com os bons espíritos. Que temos que ter em mente que ouvir é um momento de enriquecimento interior, para que o movimento de realização seja de qualidade. Então é importante que eu ouça bastante, me enriqueça, aprenda, para que depois, no momento de agir, no momento de falar, essa fala ou essa ação tenha qualidade. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. Temos na fala de Tiago uma síntese de como devemos agir para caminhar rumo à nossa elevação espiritual. E aí eu trouxe uma frase muito interessante de Chico Xavier, onde nós devemos analisar muito bem essa frase. Aprenda a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Se nós formos plantar alguma coisa, nós não vamos escolher as sementes ruins, as que não vão germinar. Nós vamos buscar sempre as melhores sementes. Então, façamos isso. Selecionemos os nossos pensamentos como se nós estivéssemos selecionando as sementes para trazer um bom plantio, uma boa colheita para o nosso plantio. Forçoso é convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. E tem um livro muito interessante do Chico Xavier, que é o livro Calma, e ele nos traz no capítulo Podando Irritações, orientações de como agir frente a nós mesmos e frente ao nosso irmão em situações de possível irritação. Esse livro é um livro muito interessante, eu recomendo, quem não leu, leia, é um livro muito, muito bom. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Então é importante que nós façamos uma reflexão, esperemos um momento, aquele momento de raiva passar para que a gente possa agir. No dia seguinte, a situação vai ser muito diferente. E temos que ter cuidado com as nossas ações. Quanto mais restrito nós somos nas ações, quanto mais comedidos nós somos nas nossas ações, melhor, muito melhor. Nós temos, por exemplo, o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, ele sempre é sucinto nas suas respostas. Você não precisa de grandes discursos, nem grandes ações para demonstrar o que vai dentro do seu coração. Os filósofos também da nossa história, que nos trouxeram lições maravilhosas, sempre de forma sucinta, sem se estenderem nos discursos, sob o risco de tornar esses discursos vazios. E importante é o exercício diário de aumentar o limite dessa paciência. Podemos ter ações firmes, obviamente, existem situações em que nós temos que ser firmes,
incisivos, mas é importante não guardar rancor nesses momentos. Se você precisa tomar alguma atitude mais enérgica, você tem que tomar a atitude que é necessária naquele momento, sem ódio, e tomar a atitude, e aquilo tem que passar, aquilo tem que ser esquecido. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. E aí eu vou retornar à fala de Tiago, que continuava a nossa epístola, a epístola do início do capítulo. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todos nós conhecemos, no nosso lar, a referência da água da paciência, que era aquela água dada aos espíritos impacientes de modo a trabalhar a paciência e a reflexão. E acho que nós devemos, de vez em quando, exercitar essa água da paciência. Vamos tomar a água, de forma figurada ou não, e vamos fazer uma reflexão, vamos olhar para dentro de nós mesmos. E um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, que é um exemplo do dia a dia que todo mundo conhece, que é a panela de pressão. Todo mundo sabe que quando você cozinha qualquer coisa na panela de pressão, você precisa aguardar um tempo para que aquela pressão saia da panela, para que você possa abri-la. Se você abrir a panela de pressão na hora que ela está com a pressão a todo vapor, a panela vai explodir e você vai sofrer um acidente. Então, é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Sejamos a panela de pressão. No momento da ira, vamos aguardar, vamos esperar essa ira passar, essa pressão sair, e aí depois vamos abrir a nossa panela com cuidado para poder aproveitar o que tem de bom lá dentro. E aí eu trouxe para vocês, na questão 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E na questão 909, tem um resumo de todo o trabalho que nós devemos realizar para conseguir a nossa evolução espiritual. A questão 909 diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, não é tão difícil essa mudança. Cabe a cada um de nós compreender essa necessidade de mudar e realizar os esforços necessários para que isso aconteça.
Retomemos então essa lição, né? A lição desse capítulo, que é fundamental que enriqueçamos o nosso interior com ouvidos de ouvir, com ouvidos de aprender. Então nós não temos que escutar por escutar, não é aquela coisa de que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não. Nós temos que ouvir, entender, aprender a situação. Falar o necessário, sempre com o auxílio dos bons espíritos e sempre após ter ouvido bastante. E fazer diariamente o exercício de aumentar o nosso limiar para que cada dia sejamos mais pacientes com os nossos irmãos, assim como eles são com as nossas falhas. E eu trouxe aqui para vocês também uma frase da Joana de Ângeles, que diz o seguinte: não é necessário que te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censuras nos outros. Lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Então nós não devemos nos apresentar como nós não somos. Melhor é que nós mudemos, passemos a ser realmente pessoas melhores. Nós não precisamos nos mostrar melhores. Nós precisamos trabalhar para que nós realmente sejamos melhores. E uma frase também interessante que eu trouxe para vocês de André Luiz, que diz o seguinte: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. E antes de encerrarmos, eu trouxe para vocês mais uma passagem do livro Mensagens Diárias, de André Luiz. E esse texto, o título é Brandura. Insignificante é o pingo d'água, todavia, com o tempo, traça um caminho no corpo duro da pedra. Humilde é a semente, entretanto, germina com firmeza e produz a espiga que enriquece o celeiro. Frágil é a flor, contudo, resiste à ventania, garantindo a colheita farta. Minúscula é a formiga, mas edifica a força de perseverança complicadas cidades subterrâneas. Submissa é a argila, no entanto, com o auxílio do oleiro, transforma-se em vaso precioso. Branda é a veste física, que um simples alfinete atravessa. Todavia, suporta vicissitudes incontáveis e sustenta o templo do espírito em aprendizado, por dezenas de lustros repletos de necessidades e padecimentos morais. O verdadeiro progresso prescinde da violência. Tudo é serenidade e sequência na evolução. Aprendamos com a natureza e adotemos a brandura por diretriz de nossas realizações para a vida mais alta, mas não a brandura que se acomoda com a inércia, com a perturbação e com o mal, e sim aquela que se baseia na paciência construtiva, que trabalha incessantemente e persiste no melhor a fazer, ultrapassando os obstáculos que a ignorância lhe atira à estrada e superando os percalços da luta, a sustentar-se no serviço que não esmorece e na esperança fiel que confia, sem desânimo, na vitória final do bem. E meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês agora para fazermos uma prece de encerramento. Mestre Jesus, que tuas palavras façam morada em nossos corações, que possamos a cada dia entender e aprender mais sobre o significado de seus ensinamentos, colocando-os em prática em todos os momentos de nossa vida. Obrigada, meus irmãos, e um bom final de semana a todos.